Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aeronessa. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o porquê eu saí da Emirates, o porquê eu pedi demissão do emprego dos meus sonhos. Como eu já havia comentado com vocês em um outro vídeo, não foi só um motivo, né? Tiveram vários motivos que me fizeram chegar a essa decisão. Primeiramente, eu nunca pensei em passar, 8, 10 anos na aviação, né, sendo comissária. Eu sempre comentei com vocês aqui nos vídeos, né, que eu tinha um sonho de ser mãe, eu tinha um sonho de construir a família, então eu sempre soube que quando chegasse um determinado período de tempo, eu iria sair da aviação para poder me dedicar, né, à minha família, a ter filhos. Então esse momento chegou, né? Hoje a minha prioridade é a minha família. Eu e o Pedro queremos ter um neném, muito em breve, se Deus quiser. E como eu já havia comentado com vocês também, eu não queria continuar sendo comissária quando eu decidisse me tornar mãe. Porque eu queria me dedicar ao meu filho, eu queria ser uma mãe integral, né? E ter um emprego que me permitisse passar o máximo de tempo possível com essa criança, né? Priorizando tempo de qualidade no crescimento e na educação dessa criança. Então esse é um dos motivos que me fizeram sair da Emirates. O segundo também é outro que eu sempre falava com vocês aqui no canal, que é a saúde. Vocês sabem que a profissão de tripulante, de comissário de voo, é uma profissão que agride muito a nossa saúde. Eu já falei de forma aprofundada sobre esse tema aqui no canal, então vocês já sabem mais ou menos, né, os riscos, né, que tem na nossa saúde e qualidade de vida. Então eu sempre tinha isso bem claro, né, na minha mente, de que quando chegasse um determinado tempo eu iria sair da aviação, porque eu não queria desgastar assim tanto a minha saúde, né, na profissão. E aconteceu que eu fiquei doente, né? Esse foi um ponto assim crucial que me fez pedir demissão no momento em que eu realmente pedi demissão, que foi o problema dos meus pés. Meados de agosto do ano passado eu comecei a sentir dores fortíssimas nos meus pés, né, que estavam sendo assim insuportável continuar voando, tanto pelo trabalho, pelas longas horas em pé, né, pelo cansaço excessivo, né, a gente tá ali longas horas andando para cima e para baixo e em pé. Então isso acabou ocasionando, né, uma dor muito forte nos meus pés, fora os sapatos extremamente desconfortáveis que a empresa fornece pra gente. Esse é um ponto, assim, gente, que é muito complicado falar aqui pra vocês, mas quem é comissário aqui na Emirates sabe muito bem a saga que é das meninas para poder encontrar um sapato confortável para conseguir voar. Porque os sapatos que a empresa fornece, gente, assim, eles não são nada adequados para o trabalho que a gente exerce. A gente chega a passar, 10, 12 horas em pé, assim, direto, num bate e volta, por exemplo, sem parar, sem descanso, usando uma sapatilha, né, porque a gente usa o salto fora da aeronave, mas quando a gente chega a gente usa uma sapatilha. E assim, tanto eu quanto muitas outras meninas, a gente não consegue trabalhar com o sapato da empresa. Então a gente compra o nosso próprio sapato, de acordo com as especificações ali que a empresa dá, que a gente pode comprar, tem que ser vermelho, né, tem aquele modelo, o estilo e tudo mais. E assim, eu vou dizer pra vocês, eu já cheguei a gastar 1000 dirhams só com sapato para trabalhar, juro pra vocês. Porque você compra um sapato de uma marca, você testa ele, faz um voo, dois, os seus pés já estão ali gritando de dor. Aí você tem que comprar outro e é tudo do seu bolso. A empresa dá um sapato horrível pra você e ela diz, se você não gostar desse, você compra o seu próprio sapato. E aí eu já cheguei a comprar 3 sapatos diferentes, até achar um que realmente desce pros meus pés. E são sapatos caros, né? Tinha uma marca que eu comprava, que era a única que eu conseguia voar com ele, que custava 300 dirhams. Eu nunca paguei esse valor no sapato pra mim, pra eu poder passear, sair, mas eu tive que tirar do meu bolso esse dinheiro pra poder comprar um sapato pra trabalhar. Então, infelizmente, essa é a realidade aqui na Emirates.
E isso me gerou um problema, né, a longo prazo na questão dos meus pés. Então eu fui para vários especialistas, eu fiz raio-x, ressonância magnética, sabe? Eu fiz uma aplicação de corticoide no meu pé, que foi horrível. Eu fiquei uns 5 dias sem conseguir colocar o pé no chão de tanta dor, sabe? E os médicos não descobriram o que eu tinha, né? Todos falavam que era por causa da carga de trabalho, por causa dos sapatos desconfortáveis, que acabou gerando essa dor, né? Então, eu fiquei 2 meses de long-term sickness, né? Que é o nome que a gente dá aqui para atestado médico longo. Então, eu fiquei 2 meses on ground, 2 meses em solo, sem voar, fazendo fisioterapia, me tratando, ao mesmo tempo recebendo pressão da empresa, né? Para que eu melhorasse e voltasse a voar. E acabou que eu não descobri o que eu tinha, né? No final, realmente, era cansaço mesmo. Tanto que hoje, depois de quase um ano que eu tô sem voar, graças a Deus eu não tô sentindo dor, né? Eu sinto dor se eu passar muito tempo em pé, andando, aí eu sinto dor, mas não insuportável como eu sentia antes, que realmente ficou, assim, insustentável voar. Eu fiz voos, assim, com dores, gente, que eu ficava... Às vezes eu ia pra dentro do toalete só pra sentar, tipo, uns 5 minutos pra poder aliviar as dores terríveis que eu tava sentindo nos meus pés. Então, era assim, horrível. Então, a questão dos pés foi um ponto, assim, muito decisivo, né, pra eu poder pedir demissão. Mas não foi o fator que, tipo, me levou pra pedir demissão, porque eu já vinha pensando, né, em só finalizar o meu contrato e sair, porque como eu comentei também em um outro vídeo pra vocês, eu comecei a sofrer de burnout, né? Pra quem não sabe o que é burnout, é nada mais nada menos do que um esgotamento profissional, que envolve sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações desgastantes de trabalho. Então, assim, gente, antes de eu ter o problema nos meus pés, eu já vinha fazendo acompanhamento com a minha psicóloga, porque eu estava me sentindo extremamente esgotada, emocionalmente e fisicamente, do trabalho. Pra quem não sabe, gente, muita gente não sabe, eu sei, porque os comissários não mostram nas mídias sociais a realidade do trabalho, até mesmo porque quando a gente tá voando, a gente não pode, né, falar sobre essas coisas da empresa, mas quando a gente sai, a gente se sente mais tranquila, né? A gente se sente livre para poder falar um pouco da realidade, né, do trabalho. As escalas de trabalho aqui na Emirates, gente, elas são extremamente exaustivas. Eu não sei como está agora, né? Eu acho que melhorou um pouco porque a empresa acabou contratando mais comissários, mas na minha época a gente estava com um déficit muito grande de crew. Tinha muita gente pedindo demissão. Então, a escala estava extremamente exaustiva. Eu sofria muito com a privação de sono. Esse também foi um dos motivos que me levou a sair, porque o fato de eu passar muitas noites acordada, trocar o dia pela noite, me deixava extremamente estressada, fadigada. E, assim, eu sofria com sintomas físicos, com sintomas emocionais, né? Às vezes eu me lembro de chegar em casa de um voo, assim, tipo ultralongo ou um bate-volta, passando mal, literalmente querendo vomitar, querendo, assim, desmaiar, tamanho era o meu cansaço. Então, assim, eu sentia os impactos no meu corpo, na minha mente, assim, na minha saúde, de uma forma tão grande que eu pensava, meu Deus, eu estou acabando com a minha saúde nesse trabalho, estou acabando com o meu corpo, e não é isso que eu quero pra mim. Eu quero ter uma vida saudável, sabe? Eu quero ter uma rotina mais saudável que me proporcione uma melhor qualidade de vida, sabe? Que eu me sinta realmente um ser humano, não um zumbi, porque muitas vezes eu me sentia um zumbi. É exatamente como a gente sente. Eu falo por mim, falo pelos meus colegas, porque a gente conversa no trabalho, ali na gala, e a gente compartilha dos mesmos sentimentos, né? Então, a escala tava muito, muito pesada. E eu tinha o US Visa, né, que é o visto dos Estados Unidos. Então eu fazia pelo menos, gente, 2 voos para os Estados Unidos todos os meses. E para quem não entende muito bem, esses voos, gente, eles são extremamente exaustivos. Primeiro, são voos ultralongos, né, com a média de 15, 16 horas.
A maioria tem 48 horas de layover, o que, assim, é o justo, né? Depois de cruzar tantos fusos horários e trabalhar, assim, feito uma louca, é o justo. Mas ainda assim, tem voos com apenas 24 horas de layover, gente. Eu já tive de fazer voos para Nova York, para Washington, que era um voo que eu odiava, sabe? Assim, só de imaginar eu fazer um voo que dava quase 16 horas de voo, para chegar lá eu ter 24 horas de descanso. Eu voava esse voo de Washington, a gente saía daqui à noite, né? Chegava lá no outro dia de manhã, dormia, tinha o dia todo para dormir, descansar, e no outro dia e voltava à noite. Então, assim, era insano, sabe? E o voo era um A380 completamente lotado. Muito busy, muito demanding, porque esses voos para os Estados Unidos eles geralmente são muito cheios, né? É um perfil de passageiro que é muito demanding, ou seja, eles exigem muito de você. É um trabalho assim que, tipo, você passa 15 horas, tirando as 3, 4 horas no máximo que você tem de descanso num voo desses, você passa literalmente o voo inteiro andando, né, de um lado para o outro, puxando o carrinho, pegando container pesado, servindo, atendendo callbell, sabe, fazendo 3 serviços de bordo, resolvendo bronca, porque é um dos voos, na verdade é um destino que tem mais complaints. Ou seja, é o destino que a Emirates opera que tem mais reclamações. Então, são voos muito difíceis, né? As pessoas geralmente levam muita bagagem. Então, o boarding desses voos, gente, assim, é extremamente exaustivo. Então, você já começa o voo, assim, já, sabe, exausto. E aí, você ainda tem mais 15 horas ali pela frente. Então, assim, eu sofria muito com esses voos, sabe? E sempre que eu tinha no meu roster, todos os meses, 2 voos para os Estados Unidos, eu ficava assim, meu Deus, eu sofria de ansiedade, né? Porque eu já ficava ansiosa por causa que eu sabia que não ia ser fácil. E assim, muito complicado. Eu amava voar para os Estados Unidos no início, né? Que era a época de pandemia, então os voos iam vazios. É um dos meus destinos favoritos, então os layovers eram os melhores para mim. Estados Unidos é tipo assim, são os piores voos, mas em compensação são os melhores layovers, porque você tem muita coisa para fazer. Você tem muito passeio que você pode fazer, sabe? Quando você... como a maioria é 48 horas de layover, você consegue fazer muitas coisas, passear, sabe? Enfim, obrigatoriamente tinha 2 folgas antes desses voos e 2 folgas depois, por causa da legislação, né? Mas mesmo assim, gente, era muito pesado, sabe? O jet lag também não é tanto o jet lag se for comparado quando você faz voos para a Austrália. Já comentei com vocês uma vez, porque quando você voa para leste, o seu corpo ele demora mais a se adaptar, ele sofre mais com jet lag. Então esse, né, foi outro motivo que realmente me fez pensar, não, chegou a hora de sair. E também a forma como somos tratados pela empresa em determinadas situações. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, mas existem inúmeros, né? Quando eu fiquei de long term sickness, né, que foi com esse atestado longo de 2 meses, funciona da seguinte forma: os primeiros 15 dias que você fica doente, você recebe o seu salário completo, porque você tem 15 dias, um total de 15 dias por ano, para você ligar sick, para você colocar atestado. Depois que passa disso, os próximos 15 dias que você está de atestado, você só recebe metade do seu salário base. Como você não está voando, você não recebe horas de voo, né? Você só recebe metade do seu salário. A partir de 45 dias, né, quando totalizar mais 15 dias que você está de atestado médico, você não recebe mais nada de salário. Se você tem allowance, né, o Live Out Allowance, que é ajuda de custo para acomodação, que é o meu caso, né, que eu tinha, então você recebe só a allowance. E acima disso, até 90 dias, que é o máximo que você pode ficar de atestado, sem ocorrer a termination, né, que é a rescisão do contrato, o término do contrato, demissão, você só fica recebendo a allowance. E é isso. Então, no meu caso, como eu fiquei 2 meses sem voar, eu cheguei a ficar sem receber nada de salário, né? Só recebendo allowance.
E quando eu pedi demissão, gente, eu já sabia que eu não iria receber nada. Porque assim, vou tentar explicar mais ou menos pra vocês. Quando você finaliza o seu contrato, o primeiro contrato de 3 anos, você recebe um bônus de 10 mil dirhams, né? Que é 4 mil dirhams. É um retention money, que a gente chama, que é quando você entra na empresa, o seu primeiro ano na empresa desconta do seu salário o equivalente a 300 e pouco dirhams por mês. E aí no final dos 3 anos, ou no final do seu contrato, quando você sai da empresa, você recebe esse retention money de volta, né? Esses 4 mil dirhams. E mais 6 mil dirhams, que é um bônus por você concluir o contrato, por você finalizar o contrato. Então, eu tinha expectativa antes de receber esses 10 mil, porém, o que aconteceu foi o seguinte, gente, eu não consegui finalizar o contrato por um mês, sabe? Porque o meu contrato finalizava em dezembro e eu tive que pedir demissão em novembro, porque eu já estava há 2 meses de SIC, já estava quase chegando, na verdade, nos 3 meses, eu não podia ficar de SIC até eu finalizar o meu contrato, que era dia 12 de dezembro, para poder receber esse dinheiro, porque o restante de dias que eu tinha para completar os 90 dias, eles não davam. E eu não conseguia me imaginar voltando a voar por causa das dores que eu ainda sentia e a ansiedade também. Eu já estava extremamente exausta desde os voos, principalmente os voos para a US, como eu já comentei com vocês. Então, eu infelizmente não consegui finalizar o meu contrato por um mês. Isso mexeu muito com o meu psicológico também, porque eu lutei muito para finalizar, para receber esse bônus, né? Por causa de um mês, eu não consegui receber. Então, eu já estava ciente que eu não iria receber esses 10 mil, porque eu não tinha finalizado o contrato. Quando você sai da empresa, após os 3 anos de contrato, você tem direito a receber o seu EOSB, que é a sigla para End of Service Benefit. É um benefício, tipo, as suas contas, né? É um valor que vai acumulando todos os meses conforme você vai passando tempo na empresa e você recebe quando você sai, né? É um valor pequeno, né? Ele só vai ficando melhor conforme você vai passando mais anos na empresa. Mas você só tem direito a receber esse valor quando você ultrapassa os 3 anos de contrato na empresa. Então, eu sabia que eu também não iria ter direito ao End of Service Benefit. Então, eu já estava conformada que eu não iria receber esse valor, né? Só que, gente, eu não tinha ideia, né, de que eu simplesmente iria ter que pagar um valor referente aos dias que eu não pude trabalhar porque eu estava doente para a empresa. Então, quando eu pedi demissão, que eu saí, né, que eu recebi o meu final statement, que era lá descrevendo o resumo, né, de pagamento e tudo mais, eu tive essa surpresa. E eu fiquei, assim, muito revoltada, porque a empresa simplesmente me cobrou 2 mil dirhams, né, ela cobrou realmente que eu pagasse, porque eu não tinha balance, eu não tinha nenhum dinheiro que ela pudesse debitar esse valor. Então ela simplesmente cobrou de mim o valor de 2 mil dirhams, né, que eu tive que ir lá na empresa e pagar do meu bolso, por eu não ter ido trabalhar, porque eu estava doente, gente. E assim, eu não sou a primeira pessoa que passa por isso, tá? A gente tem um grupo no Facebook, tanto da empresa quanto de pessoas que estão pedindo demissão, para poder se ajudar nessas partes burocráticas. E muita gente, mas muita gente já passou pela mesma situação, que já teve descontado valores absurdos por ter ficado muito tempo doente em solo, né, e pediu demissão quando saiu. Então, o meu ainda foi pouco comparado com o de muitas pessoas que eu já vi. Então, essa é uma das coisas, né, mas tinha muitas outras coisas relacionadas à cultura da empresa que eu não concordava, que eu não aceitava. Então, foram motivos também para eu pedir demissão. Não havia reconhecimento, sabe? Eu sempre dei o meu máximo no trabalho, porque eu sempre amei a minha profissão. Eu sempre amei o que eu fazia, sabe? Eu sempre exerci a profissão de comissária com muito amor, com muita dedicação. E eu fazia isso por gostar mesmo. Eu tive muitos feedbacks positivos de passageiros no qual eu voei, sabe? Eu fiz o voo de muitos passageiros ser especial. E assim, isso pra mim não tem preço, né? Não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz realmente foi por amor.
mas nós sabemos que é muito bom você ser reconhecido pelo seu trabalho, que isso lhe motiva, né, que isso lhe dá forças para lidar com as adversidades, com os desafios que a gente enfrenta, né, no trabalho, na profissão ali, no dia a dia. Então, na Emirates isso não funciona, sabe? Tudo que você faz é, tipo, você não fez mais do que sua obrigação, tipo, ela já prepara a gente pra dar, assim, o máximo pro cliente. Então, nada que você faça, tipo, por mais que seja, tipo, outstanding, por mais que seja maior, mais alto do que o padrão que ela oferece, aquilo ali, aquilo não vai ser visto como algo, tipo, uau, ou como, tipo, algo que você merece um parabéns, que você merece um feedback positivo. Então isso era algo que me deixava assim bem triste. Outra coisa também era o ambiente tóxico, né, no qual a gente voava. Como a empresa ela sempre sobrecarregou demais a gente, né, e não tinha esse retorno positivo, a maioria dos crew são meio que amargurados, né, vamos dizer assim. Então o clima de trabalho, ele não era um clima bom, sabe? Tinha muito crew com atitude, tinha muito crew que, tipo, não tava mais nem aí, então não ajudava, sabe? Tinha muito senior, né, os supervisores que abusavam do poder, né, que lhe tratava com desdém, que, tipo, se não fosse com sua cara, fazia do seu voo, assim, um inferno. Entre muitas outras coisas. Então não era um ambiente assim bom de se trabalhar, assim, tipo aquele ambiente assim tranquilo, sabe, onde todo mundo se ajuda, onde é descontraído. Claro que assim, isso não era uma regra, existiam sim voos no qual eu voava com crews assim maravilhosos, onde tudo fluía, onde o trabalho fluía, sabe, onde às vezes até, por mais difícil que fosse o voo, o perfil dos passageiros, né, a gente se ajudava, dava o nosso máximo ali, a gente conseguia ter um clima legal de trabalho. Mas a maioria dos voos não eram assim, né, depois da pandemia, porque assim, na época da pandemia as pessoas, elas parece que ficaram mais humbles, mais humildes, né, porque muita gente estava sendo demitida e estava tendo toda né, aquele caos da pandemia, então muita gente baixou um pouco assim a bola e estava, né, mais aberto, mais kind, tipo friendly, ajudando uns aos outros ali no voo. Então tava um ambiente gostoso de trabalhar, era menos passageiros, a carga de trabalho não tava tão alta, tava super de boa. A gente fazia uma média de 60, 50 horas de voo por mês, então isso era muito bom no quesito life-work balance, né, de qualidade de vida, de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Por mais que a gente recebesse menos, né, porque o nosso salário variava, né, entre horas de voo e salário base, mas ainda assim era muito bom. Só que depois da pandemia, gente, tudo mudou, né, os voos começaram a ficar lotados, a quantidade de crew estava muito baixa, porque a empresa tinha, né, demitido muito crew, e além de ela ter demitido e ela tá, tipo, desesperada contratando, né, para repor esse déficit de crew, ainda assim tinha muito crew pedindo demissão por causa dessa escala extremamente exaustiva na qual a gente fazia. Então assim, gente, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha muito voo back to back, que é como a gente chama aqui, que era voos seguidos com minimum rest, que era com descanso mínimo, sabe? São voos geralmente muito longos, voos bate-voltas. Por exemplo, eu tinha voos que eu fazia que era tipo 12, 13 horas de duty. Você começava de manhã, de 8 da manhã, terminava de 8 da noite, com 0 de descanso. Então, assim, você faz um voo desses e você não tem, assim, vamos dizer, 20 minutos para você sentar e fechar os seus olhos, sabe? Você até para comer, você come ali, tipo, em pé, tipo, muito rápido, só quando pousa, enquanto os cleaners estão limpando a aeronave, você come ali. Então, tipo, tinha esses voos, né? Os crews estavam extremamente exaustos,
fadiga, sabe? Muita gente, né, reportava, a gente preenchia fatigue report, que era um relatório que a gente poderia preencher com determinados voos, né, relatando que a gente estava fadigado e que a gente precisava de um descanso naqueles voos. Eu não sei se ainda está acontecendo isso hoje, mas na minha época acontecia muito. Então tinha essa carga excessiva de trabalho. Eu fui criando assim um trauma muito grande, né? Como eu já comentei aqui com vocês sobre esses voos para US, eu fiquei assim traumatizada devido às experiências assim horríveis que eu vivi nesses voos, de realmente supercarga de trabalho, sabe? Tem momentos do voo que você fica tão cansada, tão exausta, que você simplesmente, cara, não consegue mais raciocinar. Alguém pergunta uma coisa pra você, você não consegue pensar, sabe? Porque você tá com tanto sono, né? São voos, geralmente voos noturnos, né? Que você passa a madrugada toda voando, voos mais longos, ou voos bate-voltas, que você não sabe mais nem quem você é, não sabe nem mais seu nome, sabe? De tão exausta que você tá. Fora que, assim, tem voo, gente, que é tão busy, que você não tem tempo de fazer uma refeição, sabe? Você não tem tempo de beber uma água, você não tem tempo de ir no banheiro, sabe? São coisas mínimas, sabe? É a sua dignidade, entendeu? Então, eu sofria muito com isso, porque às vezes eu chegava em casa, gente, com tanta fome, que eu não sei explicar, porque tinha voos, por exemplo, para UK, era 6, 7 horas de voo, né? Esses voos para lá. Mas era tão busy, sabe? Você passava as 6, 7 horas trabalhando sem parar, que você simplesmente não tinha tempo para você comer. E eu digo não tinha tempo porque não existe uma regra de tipo, você, independente do voo tá lotado, tá muito busy, você vai ter aquele tempo para comer. Não. Tem perfis de passageiros, né, de certos voos que você só come se tiver tempo. Você só bebe água, vai no banheiro se tiver tempo, sabe? Isso chega a ser bizarro, mas é assim que acontece na prática. Eu falo por experiência própria. Então, eu sempre achei isso muito errado, sabe? Eu nunca concordei com isso. Isso prejudicava muito, né, a nossa saúde, o nosso físico, a nossa capacidade de trabalhar, porque saco vazio não para em pé. A gente também merece um tempo para poder, pelo menos 10, 15 minutos para poder comer. E eu já vivi situações assim, gente, que se eu contar pra vocês, vocês vão ficar chocados, sabe? Com relação a isso, sabe? A essa cultura de, sim, o cliente, ele é tão importante que a gente deixa de ser importante também. Só que eu não concordo com isso por inúmeros motivos. Primeiro, né, por questão de tipo humana, né? A gente é ser humano, a gente também merece e precisa se alimentar, beber água e ir no banheiro, assim como os passageiros. Então, existe essa cultura de tipo, se o passageiro ele acabou de comer, mas ele quer bebida, ele quer qualquer coisa, você tem que fazer, tipo, ele acabou de receber aquele serviço de bordo, ele comeu, ele bebeu todas as bebidas que ele queria, ele pediu tudo. Acabou o serviço, a gente foi lá, recolheu todo o lixo, limpou a mesa dele, sabe? Mas ainda assim ele tem a necessidade de pedir mais coisa, de pedir mais bebida, de pedir mais, sabe? De pedir tudo, e a gente acaba sem ter, tipo, 10 minutos para poder comer, para poder sentar, né? Claro que, volto a dizer, isso não é todos os voos, não é uma regra. Existem voos sim que são mais tranquilos, que o perfil do passageiro é mais tranquilo, então você consegue sim ali depois do serviço, depois que você fez o clearance, limpou tudo, sentar, né, comer, até mesmo conversar com os crew e tudo mais. Então existe sim voos que dá pra fazer isso, mas a maioria, gente, não dá, principalmente em alta temporada, que os voos estão lotados. É impossível em certos voos você parar e descansar, sabe? E nos voos para US que eu fazia, eu realmente, como eu falei, eu só parava para descansar um pouco quando eu ia pro meu break. E sim, quando o voo tava um pouco mais vazio, era um voo noturno, os passageiros iam dormir, então, tipo, era tranquilo. Às vezes você parava, ficava ali sentado, conversando com os crew de boa, tomando alguma coisa, um chá, um refrigerante, enfim.
mas no geral era assim que funcionava. Então esses foram os principais motivos, né, que me levaram a tomar essa decisão de sair. Por muitas vezes eu pensei assim, meu Deus, o meu sonho virou um pesadelo, porque foram muitas experiências ruins que eu vivi que eu não imaginava que seria assim, né, que acontecesse assim, que as coisas funcionavam assim aqui, né. A gente tem que lembrar que a gente tá num país árabe, né, numa empresa árabe, numa cultura totalmente diferente da nossa. Então essas coisas costumam acontecer, mas chegava a ser assim insano certas coisas, né? Mas apesar dos pesares, eu sou muito grata pela empresa, eu sou muito grata pela oportunidade, né? Pelos mais de 35 países e mais de 50 destinos que eu visitei, pelas pessoas incríveis que eu conheci, que ser tripulante de uma companhia aérea internacional nos proporciona. Vivi momentos incríveis que com certeza eu jamais esquecerei. Coleciono muitas histórias que eu vou poder compartilhar com os meus futuros filhos. Tudo isso fez com que todo o meu esforço e a minha dedicação valessem a pena, mesmo que não houvesse reconhecimento. Hoje eu estou em Dubai, eu continuo em Dubai porque a Emirates foi a primeira a me abrir as portas, então eu serei eternamente grata por isso. E para finalizar, eu vou responder algumas perguntas que eu recebo, que muitas pessoas têm curiosidade em saber. A primeira é: ainda penso em ser comissária em outra companhia aérea? E a resposta é não. Eu fechei esse ciclo na minha vida e agora o meu objetivo, como eu falei para vocês inicialmente, é priorizar a minha família, né? Ter os meus bebês e quero trabalhar home office, né? Eu estou terminando a minha faculdade de gestão em recursos humanos, então eu pretendo entrar nessa área. Estou me dedicando também aqui no meu canal no YouTube. Eu já consigo receber um valorzinho ali que não é muito, mas eu sei que conforme eu for criando conteúdos, eu for, né, investindo o meu tempo e a minha dedicação aqui, eu sei que eu vou crescer e vou receber frutos. É uma ferramenta que Deus me deu, eu sou muito grata. Então eu quero, né, trabalhar em casa, né, e ter essa oportunidade de continuar viajando, porque eu quero continuar viajando o mundo, é a minha paixão, eu amo viajar, conhecer novos lugares, novas culturas. Então com o trabalho home office eu vou ter essa liberdade, né, de poder viajar para onde eu quiser, quando eu quiser e trabalhar de onde eu quiser. A segunda pergunta é: se soubesse antes que seria assim, trabalhar aqui na Emirates, teria entrado? Sim, mas claro que com os pés no chão. Eu já entrei aqui com os pés no chão, eu sempre buscava conhecer o lado negativo antes de entrar. Mesmo assim eu me decepcionei, mesmo assim, né, eu entristeci com muitas coisas que eu não imaginava, mas ainda assim entraria, né, porque toda experiência é individual e óbvio que com um tempo determinado, né, não pela vida toda. E a terceira e última pergunta é: indicaria trabalhar na Emirates para alguém que sonha em ser comissário de voo, mesmo com a parte difícil do trabalho e da cultura da empresa? Sim, eu continuo recomendando, né, para quem sonha em ser comissário de voo, entrar na Emirates, porque, primeiramente, nenhuma empresa é perfeita, toda empresa tem o seu lado positivo e negativo. Colocando na balança os prós e contras, ainda assim vale muito a pena, por todo o retorno, toda a bagagem de conhecimento que você vai obter, né, através dessa experiência. Você vai crescer muito como pessoa, como profissional. Você vai ter oportunidade de viajar para lugares incríveis que você nunca imaginou viajar assim ou conhecer na sua vida. Você vai se desenvolver, vai desenvolver capacidades, habilidades de lidar com situações desafiadoras, né? Vai aprender a trabalhar sob pressão, vai aprender a ter resiliência, né? São skills, são habilidades muito importantes, não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal. Você vai poder aproveitar, né, os benefícios, porque a empresa oferece muitos benefícios, né? Você vai morar em uma acomodação, você não vai ter gasto com nada. Se você for casado, você vai receber o Live Out Allowance, né? Você vai ter uma oportunidade também de juntar dinheiro, porque o salário é muito bom. Assim você consegue ter uma boa qualidade de vida vivendo aqui em Dubai. Então você vai conseguir juntar um dinheiro, né? Você vai conseguir
assim, conquistar muitas coisas na sua vida através dessa experiência. Então, eu super recomendo, pra mim valeu muito a pena, como eu falei, eu sou muito grata. É uma experiência, assim, que eu vou guardar com muito carinho para sempre na minha vida. Depois de tudo que passou, né, eu superei os meus traumas e hoje eu só guardo comigo as coisas boas, né, as experiências boas. Eu até sinto um pouquinho de saudade, né, não vou mentir. Quando eu lembro de momentos bons, né, do trabalho, eu amava fazer parte da segurança da cabine, eu amava ficar ali no jump seat, né, eu amava brincar com as crianças, nossa, eu amava servir, sabe, ajudar as pessoas, criar experiências memoráveis, né, especiais para a viagem dos passageiros. Então, são momentos que eu guardo com muito carinho comigo e que eu nunca vou esquecer. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Esses são os motivos que me fizeram sair da Emirates, né, que me fizeram pedir demissão do emprego dos meus sonhos. Eu tô muito feliz nessa nova fase da minha vida, né? Deus tem sido assim maravilhoso comigo. A vida é cheia de fases, né? E a gente tem que viver cada uma delas de forma intensa. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!